Olá a todas e a todos, está começando agora o primeiro Brasil de Fato Entrevista de 2022. Feliz ano novo para todo mundo. E para iniciar essa nova temporada, recebemos o psicanalista Christian Dunker. Olá, professor, como vai? Olá, Zé. Tudo bem? Tudo um pouco melhor agora, né? 2022 promete. Pessoal aí da Rede Promete. TV, pessoal do Jornal Brasil de Fato, um prazer estar com vocês de novo. Christian Dunker é psicanalista e leciona no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, a USP. Dunker integra os quadros da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano e é um grande difusor do pensamento de Jacques Lacan no Brasil. Seu livro Estrutura e Constituição da Clínica Psicanalítica foi o vencedor do Prêmio Jabuti de 2012. Obrigado, viu, professor? Queria começar essa conversa, então, falando um pouco sobre esse momento confuso que a gente vive. Para além dos riscos sanitários que todos corremos com pessoas não vacinadas, há também um conflito entre o risco da morte e o messianismo que a gente tem vivido. Algumas pessoas, mesmo com todos os casos de gravidade da Covid reportados na mídia, nas redes sociais, pessoas próximas que a pessoa conhece, que foram infectadas, enfim, ainda seguem sob a influência de um certo negacionismo. Seria uma pulsão de morte, uma cegueira momentânea? Que momento é esse? O negacionismo ele se instalou na nossa cultura em diferentes incidências, né? Desde da descrença com a ciência, com as artes, com o jornalismo, com a imprensa, né? Até formas delirantes mesmo de recusar aquilo que está assim, mais próximo diante dos olhos ao alcance da mão. Né? Esse negacionismo ele é um pouco assim como a curva da Covid, ele não se resolve de uma vez, ele não se resolve por um grande fato. Né? Ele é uma mudança cultural, portanto discursiva, portanto que envolve, por exemplo, também uma mudança dos nossos afetos, né? do enquadre de sentimentos para as nossas trocas sociais, para as nossas leituras políticas. Isso aparentemente está em curso, mas não vai desaparecer sem soluços, como a gente está vendo também de forma semelhante à curva da Covid. As pessoas não se transformam exatamente assim, né, por modelo de conversão. Agora eu não acredito mais nisso, eu acredito naquilo. Elas vão por transição de uma coisa para outra. Mas tem esse conflito entre o medo da morte, né? A pessoa sabe o risco que pode ter ao contrair uma doença como essa, ou ver outros exemplos de pessoas que morreram, enfim, um número de mortes no Brasil, infelizmente, é gigantesco, e mesmo assim as pessoas seguiam por um... Enfim, a gente vai voltar a falar sobre fake news mais para frente, mas por uma onda de mentiras, né? Eu acho que aí também tem dois processos que se encontram, né? O primeiro diz respeito à nossa capacidade de fazer sacrifícios, né? De renunciar, de tomar medidas protetivas, de se distanciar daquelas pessoas que a gente gosta, de suspender, por exemplo, o contato em grupos familiares, né? Isso é um processo importante que tem um custo. Né? Isso exige de nós o sacrifício psíquico. E o sacrifício ele envolve que você diga assim, olha, em nome disso, tá? Em nome de um bem maior, em nome de um futuro melhor, eu abro mão daquilo. Né? Essa capacidade ela não é indefinida, né? Ela não é infinitamente elástica. Então há aí momentos de vacilo, há aí momentos em que a pessoa vai dizer não aguento mais, em que ela vai se criar subterfúgios para furar, vamos dizer assim, as medidas de proteção. Né? Por outro lado, a gente tem um outro processo que você mencionou aí, que é mais estrutural, que diz respeito à necropolítica, e diz respeito como você também mencionou, a uma certa cócega, uma certa coceira da pulsão de morte, em que a gente vai começar assim a se deixar envolver por intuições do tipo assim,
a vida, afinal, não vale tanto assim. Bom, eu estou já numa situação precária aqui economicamente, muitos laços foram rompidos, às vezes precária do ponto de vista emocional. Bom, eu não valho grande coisa mesmo, então vou suspender medidas de proteção, vou me arriscar. E isso faz parte, né, de uma conjunção econômica e psíquica e moral, moral e imoral nos dois sentidos, né, que a gente está enfrentando. É um desafio. Né? Isso realmente foi um legado, um problema, né, uma questão deixada aí pelos anos de Covid. Com certeza. Falando sobre essa questão da morte, as questões relativas à perda, ao luto, elas já foram abordadas à exaustão na literatura psicanalítica. Mas agora talvez a gente tenha um desdobramento ainda maior desse fenômeno. Há um luto por mortes evitáveis, causadas por desastres naturais, as enchentes, os deslizamentos que vimos agora recente, no começo do ano, e também as mortes por Covid, de pessoas que poderiam ter recebido mais suporte, método preventivo como vacina, etc. Isso muda a forma como essas pessoas vão lidar com o luto? Olha, você tem razão, a gente tem uma longa tradição de discussão, de estudo sobre o luto. Mas essa é uma situação sem precedentes. Né? A gente, de fato, tem aquele momento de checagem da teoria. Será que é mesmo assim que acontece quando a gente está falando em grandes massas, em populações extensas, em lutos adiados? Porque a gente tem um ingrediente nessa história, né, muito inusitado, muito excepcional, que foi a suspensão dos ritos funerários. Né? Isso não é uma coisa que passa em branco, que isso deixa um passivo. Né? Ou seja, perdi meu tio, perdi meu avô, perdi minha esposa, estou vivendo isso. O luto não é uma coisa de 15 dias. O luto não é uma coisa de... Para aqueles que estão a média distância, pode ser, né? Que a coisa vá um pouco mais rápido. Mas para quem ali tem aquele envolvimento mais direto, nós estamos falando uma questão de pelo menos um ano. Pelo menos um ano para você operar as reformulações aí necessárias. E quando falta o contato social, né, essa partilha, né, da perda, a partilha da dor, isso se complica. Né, porque o luto não é um processo individual. Nunca foi. Né, nunca foi uma questão de, olha, você com as memórias e lembranças daquela pessoa. É você com as memórias, com a dor, mas é você com os outros com quem você está vivendo isso juntos. E isto foi sumamente afetado, tanto pela condição objetiva de restrição de encontro, quanto pela condição discursiva de desdém com o luto. Né? Quer dizer, presidente, ministros fizeram algo que a gente pode colocar na conta assim do crime contra o patrimônio simbólico, não vou dizer da humanidade, mas do Brasil. Né? Com certeza. Tem a famosa frase do quer que eu faça o quê, né? Terrível. Exato. Esse e daí, esse tanto faz, todo mundo morre, que ele é vamos dizer assim, um equivalente, um simétrico, né? De olha, te aconteceu uma coisa muito ruim, você sofreu aí uma derrota, uma perda grande, engole o choro. Engole o choro e vai em frente. A vida é assim mesmo. Vamos trabalhar que passa. Quando casar, passa. Para quem está batendo, isso parece assim, coisa pequena. Mas quem está ouvindo vai ficar com isso e vai levar isso no seu coração por muito tempo. Sim. Mudando um pouquinho de assunto, professor, o burnout foi classificado como uma doença ocupacional nos últimos dias. Ou seja, agora as pessoas terão acesso a direitos trabalhistas quando alegar esse tipo de estresse pela alta carga de trabalho. Esse é um mal que se intensificou na quarentena e talvez tenha chegado para ficar? Olha, isso a gente já vinha tentando
alertar as pessoas, publicando livros, artigos, tomadas de posição aí junto às instituições de saúde mental, né? E que diz respeito aos malefícios, ao efeito assim deletério mesmo de certas práticas no interior do neoliberalismo, práticas de gestão, que a gente chama de gestão do sofrimento, né? Que estão ligadas à precarização do trabalho, que estão ligadas a não precisa falar só nos motoboys, pode falar nos altos funcionários sujeitos às condições erráticas de bônus ou de premiação, ou as condições erráticas de repactuação a cada, sei lá, mês, de como são as condições de trabalho, ou o que a gente está tolerando há tempo demais, né, que é essa espécie de chantagem, em que o trabalho é tão escasso, ele se torna um bem tão precioso, que para ficar no trabalho você então se submete a jornadas excessivas, envolvendo fins de semana, envolvendo falta de férias, envolvendo trabalho intermitente, envolvendo condições insalubres de exercício laboral. As legislações trabalhistas no Brasil estão sob risco desde 2017, quando, durante a gestão do ex-presidente Michel Temer, foi aprovada uma reforma sob a falsa premissa do aumento das vagas de emprego e flexibilizações na relação com o patrão. Na prática, o que se viu foi uma justiça trabalhista cada vez mais fraca e a precarização das relações de trabalho. O resultado foi o aumento do trabalho informal e do desemprego com carteira de trabalho. Isso tudo faz mal para as pessoas. Nós não estamos falando uma coisa que é, vamos dizer assim, metafísica. Observe, coisa trivial, não é uma coisa banal. Só que com os dados, né? Só que com as curvas, só que com os números, dizendo, olha aqui o que está acontecendo se você submete as pessoas ao regime de trabalho nesses termos, né? Se você retira proteções trabalhistas, se você insufla um conjunto de práticas, né, de controle e de administração de sofrimento. Faz as pessoas sofrerem mais, que elas produzem mais. Tudo bem, até certo limite. No caminho elas vão desenvolver alcoolismos, burnouts, depressões, vão desenvolver perturbações da sua relação até com o desejo de trabalhar, né? E daí no final você tem uma condição, vamos dizer assim, de afastamento generalizado, né, de sofrimento generalizado com o trabalho. Você vai dizer como é que trata isso? Bom, trata isso, né, psiquicamente, mas também mudando as condições do que a gente aceita, né, como regime de trabalho. Sim. Inclusive esse período de quarentena em home office, e para aqueles também que precisaram sair de casa durante todo esse tempo e ficaram expostos ao vírus e a tudo mais, você acha que aumentou de alguma maneira os casos de transtornos mentais nesse período da pandemia? Bom, isso não é uma opinião, você tem enquetes, você tem surveys, né, mostrando aí 70% a mais de depressão, 80% a mais de ansiedade, aumento de casos de suicídio, aumento de casos de dependência, né, química, o uso de medicações de forma assim errática, o uso de substâncias psicoativas legais e ilegais com finalidade terapêutica, né, ainda que selvagem. Isso tudo realmente está acontecendo. O trabalho nas telas, agora a gente está percebendo, ele produz um tipo de cansaço, ele produz um tipo de transtorno de atenção, de difícil tratamento. Não vai ser tira uma semana de férias e daí resolve. A gente precisa realmente pensar numa outra dinâmica, né? Porque isso está atrapalhando a relação dos estudantes com a aprendizagem, né? Você vai destruindo o barato de aprender, você vai destruindo o barato de estar ali numa aventura com seus colegas, numa classe, isso perde o gosto, né? Assim também como nos contatos, né, com o outro, a gente tem visto muitas pessoas com dificuldade, né, de sair de casa, de temor, tanto a falta de temor, né,
não usa máscara, acha que acabou a epidemia, quanto o excesso de temor, né? Quanto o medo do outro, porque o outro se tornou perigoso, porque o outro se tornou venenoso, porque as condições de perigo vão se alastrando e se multiplicando. O que também, vamos dizer assim, os dois lados têm algum fragmento de relação com a realidade, mas não dessa forma assim dicotômica, né? Sim. E imagino que a procura por profissionais para tratamentos psicológicos também tenha aumentado, não sei se na mesma proporção, mas também deve ter tido um incremento. Quais são os desafios nesse cenário caótico para a profissão, professor? Inclusive uma série de profissionais que atendem de maneira solidária, enfim, há novos modelos surgindo, né? Mas imagino que deva ser um período também de readaptação. Sim, foram transformações muito grandes que a gente teve em espaço muito curto dentro das psicoterapias, das psicologias, das psicanálises, né? Que foram chamadas para tratamentos, para ofertas de escuta via plataformas, né? De maneira online. E isso expandiu muito o acesso das pessoas à experiência de escuta, né? A experiência de fala livre, numa situação de acolhimento e de escuta, né? Várias novidades estão colocadas aí, inclusive um aumento sem precedentes na demanda, né? Então, um dado assim de companhia de seguro, né? Seguro-saúde, que já é, né, uma coisa um pouco que dá um determinado recorte, né? Mas são números do tipo aumento de 600% na procura, né? 600% é muita coisa, é mais do que os 70% e 80% de aumento, né, de depressão e ansiedade. A gente tem, então, muita coisa. Os movimentos de psicanálise nos espaços públicos, os grupos de apoio, que estão renovando, inclusive, a maneira como se formam psicoterapeutas, né? Questionando, vamos abrir isso, porque são espaços ainda muito brancos, heterossexuais, normativos, né? Tem toda uma discussão muito interessante acontecendo sobre isso, né? Na medida que a gente precisa ampliar a base de psicoterapeutas e ampliar a oferta de psicoterapia para as pessoas, né? Um outro motivo é o sucateamento dos CAPs, da saúde mental, o que é péssimo, né? E uma outra pauta ou uma outra problemática é assim a expansão de, vamos chamar de práticas não muito legais, né, para o tratamento do sofrimento, né? Desde a expansão assim de formas para-religiosas, muito alienantes, coachings, psicoterapias feitas, vamos dizer assim, por pessoas sem formação devida, né? Isso é uma questão compreensível para o momento, né? Mas o gatinho pode participar também. Ele pode vir, tá bom. Tava ótimo. Tava olhando para você aí, prestando atenção. Uhum. O senhor tem, a gente pode voltar nessa questão da religiosidade, mas o senhor tem um canal no YouTube falando sobre temas populares e outros nem tanto, mas estabelecendo uma comunicação direta com as pessoas sobre a psicanálise, né? Como é que tem sido essa experiência, que é nova também, né? Qual que é a resposta que o senhor tem desses vídeos? Adorei a tua caracterização. Temas populares e alguns nem tantos. É perfeito isso aí, porque de fato é um programa de perguntas e respostas, e qualquer pessoa pode perguntar. E então são perguntas de todo tipo, de pessoas que estão iniciando a formação, ou que têm algum interesse na área, pessoas de outras áreas, né, que fazem então perguntas que ajudam muito a gente a se perceber, né? Que lugar que você está? Puxa, você está falando para quem, né? Você está falando de que jeito? É um experimento de
de transmissão da psicanálise e vem no contexto, né, do que a gente chama assim da política de redução de muros, né? Então, redução dos muros que separam, infelizmente, as universidades, especialmente as universidades públicas, da sociedade, né? Muros discursivos que separam as pessoas que têm, às vezes, uma formação mais incipiente da alta cultura, ou então antigamente chamada alta cultura, né? Então, redução de muros no contato também interpessoal, né? De poder falar, né, livremente, de ter uma relação mais próxima, né? Porque esse canal começou aí há 4, 5 anos com essa sensação de que, e com essa interpretação de que tudo que se passou aí no Brasil também um efeito da desigualdade social e do afastamento muito grande, né? Da distância muito grande entre, vamos chamar assim, a elite, que acumula não só um capital financeiro, mas um capital simbólico, um capital cognitivo, um capital cultural, às vezes social também, e as pessoas. Então, essa é a tarefa. Eu acho que essa é a tarefa para todo mundo que tem alguma preocupação social, né? Desde quem trabalha com ecologia, com sustentabilidade, com direitos humanos, com políticas de emancipação. É essa tarefa que a gente tem. Então, o canal tem esse sentido aí de ser um experimento nessa direção. E é muito divertido, é feito pelos garotos aqui, né? É um canal que não é roteirizado, que não tem financiamento e que chegou aí num número, para quem entende da área, expressivo, né? Acho que são 300 mil pessoas que participam. Então é uma coisa muito curiosa para mim, é muito, muito gratificante, mas muito também surpreendente, né? É muito bacana, né? Estreitar esse contato, assim, deve ser muito interessante mesmo. Eu conversava, mudando também de assunto, eu conversava algum tempo atrás, e algum tempo atrás bastante mesmo, com o professor Vladimir Safatli sobre as frações causadas pelas eleições de 2018. E ele dizia à época que nós esgarçamos o tecido social, algo que nos unia enquanto sociedade. O senhor acha que existe caminho de volta? Interessante você ter usado essa expressão, caminho de volta, né? Porque essa é uma expressão que muita gente usa para falar em saúde mental, né? Então, você tem um problema, daí você tem um trauma, daí você tem que voltar para um momento anterior e daí está curado, né? Aí você volta a caminhar na direção que você queria, porque você ficou ali ou estacionado ou no acostamento, né? Esse é um entendimento, né, uma definição possível que seria assim, uma terapia, né? Para a psicanálise, de certa forma, não tem volta, né? Porque quando a gente volta, a gente já está diferente de quando a gente foi. Ou seja, porque a experiência mesma do sofrimento, da decepção, da frustração, do trauma, muda a gente. Mas não muda a gente só para pior. Aquilo, uma coisa que não precisava ter acontecido, né? Muda a gente no sentido de que a nossa teoria, vamos chamar assim, nossa perspectiva de transformação, ela também se altera quando esse percurso é bem feito. Quando ele não é bem feito, a gente não tem essa alteração. A gente tem, no lugar dessa transformação de si, que gera um desejo de transformar junto com os outros o mundo, em vez disso a gente tem ressentimento, em vez disso a gente tem raiva, em vez disso a gente tem formações de defesa da identidade, né? De sentimento de ameaça, que minha identidade está em perigo, sentimento de que o outro está roubando um fragmento daquilo a que eu teria direito divino, sabe-se lá do quê. Ou seja, uma série de problemas surgem quando a gente não consegue fazer essa volta, que é uma volta para uma posição diferente daquela onde a gente estava antes, né? Muita gente tem percebido isso quando critica a expressão o novo normal.
A expressão novo normal não é necessariamente nova. Ela tem sido utilizada desde o começo do século XX e geralmente é a marca de como a sociedade se estabelece após grandes tragédias coletivas, como guerras e crises econômicas. Desde o início da pandemia de Covid-19 e a quarentena estabelecida em grande parte do mundo, sociedades precisaram se adaptar a um novo normal, que determinava o uso de máscaras, o distanciamento social em encontros públicos e uma série de medidas sanitárias. E dizendo assim, normal? O que é? É voltar no ponto em que a gente estava e ir em frente? Que ponto que a gente estava? O desemprego graçando solto, caos de desigualdade social no país. Era isso? É para lá que você quer voltar? É isso? Quer dizer, a gente se esquece, porque como perdeu, não sabe que perdeu, quer voltar para lá. Não, você tem a chance de voltar outro, de voltar com uma perspectivação outra de futuro. O Vladimir, Nelson, Lívia, a gente faz parte do mesmo grupo, né? É uma proposta, enfim, que a gente está tentando pensar junto, entre a teoria crítica e a psicanálise. Né? Falando nisso, Zé, eu queria convidar os assistentes aqui da TV, do canal, para conferir aí um debate que a gente fez com o João Manuel, por ocasião do lançamento do meu mais recente livro, Lacan e Democracia, Crítica e Clínica em Tempos Sombrios. Deve estar lá já no YouTube. O lançamento foi feito pela Boitempo. Eu acho que entrando com esse site dá para acompanhar essa conversa que faz parte disso que a gente está falando, né? Desse trabalho coletivo. Né? Sim, com certeza. E essa relação da democracia com a psicanálise, ela, inclusive tem um vídeo no canal do senhor falando sobre isso, né? Sobre a política, né? Se a psicanálise é apolítica ou não, enfim, vale também dar uma checada lá para vocês verem. Com certeza. Professor, obrigado demais por esse papo, viu? Tinha muito mais pergunta para fazer, mas enfim, o tempo é curto. Obrigado, viu? Já acabou? Caramba! Queria agradecer, Zé, e cumprimentar vocês aí pelo excelente trabalho, né? Vamos ter um ano, precisamos ficar juntos e de fato enfrentar aí uma situação de virada decisiva no país. Né? Vamos Com lá, certeza. Vai ser pesada, mas vamos juntos. Vamos junto e voltamos a falar em breve, por favor. Tchau, tchau, Beleza. obrigado. Abraço, cara. Tchau, tchau. Obrigado a todos que acompanharam até aqui. Semana que vem, no mesmo horário, no mesmo local, voltamos com mais novidades. Tchau, tchau.